bem-vindos ao Pode Tudo. E quem pode tudo comigo hoje é o... André. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E vamos começar com a minha pergunta de R$1 milhão. Quem é o André? O André é um cara sossegado hoje em dia, que aprendeu a trabalhar na base da calma, porque a vida era muito agitada, eu era muito... Não tinha realmente uma paciência. Hoje em dia eu penso um pouco para falar, eu penso um pouco das coisas. Então, hoje eu sou um cara calmo, que tenta levar as coisas da maneira mais suave possível. Então, o André é definido hoje como uma pessoa que tenta observar todos os pontos de vista, não agredir ninguém, mas também não se deixar para trás, como se já se deixou muitas vezes. Então, eu me defino como um cara ali, atento, mas da maneira mais suave possível. Hoje pensa um pouco mais antes de agir, tá mais nessa linha. Isso. Hoje eu tô mais me orientando, me entendendo e passando de uma forma suave para que as pessoas também possam entender o meu lado. Eu acho que é por aí que funciona. Qual foi a sua maior dificuldade nessa caminhada, nessa transformação para um André mais tranquilo? Eu acho que é a maturidade que encaminha a gente pelo... A verdade as porradas da vida. A maturidade quis dizer as porradas da vida. As pancadas que a vida te dá, ela te orienta a ficar mais calado, no sentido de mais percepção e menos fala. Então você acaba, com as pancadas, você acaba percebendo realmente e até separando quem realmente você deve responder e quem você não deve responder. Dica sábia, já guarda aí a dica sábia. E como deve responder e como não deve responder. Porque eu acho que a partir do momento que a pessoa te faz um questionamento qual você não quer responder e você não acha uma palavra de maneira suave para isso, significa que a resposta é não vou te falar ou não quero dizer. Ou, se não você está em dúvida... Exatamente. Se você está em dúvida, nesse momento eu não vou poder te ajudar. Antes de você ser o André, você era Andresa. Isso. Como foi a sua transformação? Eu falo que a minha transformação foi perfeita. Você me conheceu na época que eu estava no início dessa transformação. Eu passei por dificuldade, na verdade, no início, assim, mais quando eu achei que era lésbica aos 13 anos de idade do que na transição em si. Eu não sabia que existia a questão do trans, eu descobri aos 25 anos... E dos 25 aos 31, que foi quando eu comecei a minha transformação, eu fui estudando vídeos, vendo orientações, e minha mãe é bem mais velha, e eu fui tentando colocar isso de uma forma mais leve para ela entender o que seria aquilo ali. E quando eu realmente decidi que não dava mais, já estava no auge ali para mim, eu falei, agora vai ou racha. E quando eu fiz isso, parece que as portas realmente se abriram. Em um ano eu já estava... André, já tinha feito a cirurgia de mastectomia, já tinha desenvolvido muito. Então, realmente, eu acredito muito em Deus e eu acho que quando os caminhos eles acontecem num passo de mágica. Quando aquele momento simplesmente se abre. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Minha transformação foi decidida em dezembro. Em janeiro eu falei, aqui eu começo. Quando foi julho eu já fiz a cirurgia. Quando foi dezembro, já estava mudando os documentos, já tinha feito, na Defensoria Pública, já tinha feito a mudança dos documentos em dezembro. Então, tudo encaminhou, em menos de um ano eu já era o André. Eu lembro até hoje do dia que você mandou uma mensagem notificando, né? Falando com as pessoas, a partir de hoje, se refiram a mim como o nome de André. E acho que foi um marco, né? Foi um divisor de águas. É igual eu falei, a partir daí eu já comecei a tentar fazer uma coisa mais suave. Eu trabalhava no contorno do corpo, ainda no salão de musculação, que é quando você trabalha lá dentro da empresa. E aí eu conversei com o Gustavo, que ele era o coordenador geral da equipe. Falei, Gustavo, eu vou começar minha transformação. Eu sou trans, vou começar minha transformação. Eu gostaria muito que você conversasse com o Beto, que é o dono, e com os funcionários, porque a partir de agora eu vou pretender usar o banheiro masculino. Então, para que eles sejam cientes e tudo mais, a empresa... Então, aí ele me pediu um mês, eu falei, sem problema algum, aguardei, até porque eu estava entrando no feminino, as mulheres estavam entrando no banheiro e saindo para olhar a plaquinha. Então, já estava numa situação que não dava mais. E aí eu aguardei esse um mês, mas eu não tive problema algum com ninguém a partir daí. Eu não tive reclamação na empresa, eu não tive nada. Então, assim, realmente eu falo que as poucas situações foram tão mínimas, que eu já estava tão calejado de antes, que eu acho que eu nem percebi. A verdade é essa.
aqueles comentários maldosos que sempre tem, passaram tão suaves por mim, porque realmente eu sou de, não, beleza, e não levo, sabe? Eu prefiro seguir. Então, foram tão suaves que eu não dei tanta importância com essas pancadas leves, não. Graças a Deus eu não tive nenhuma pesada e espero não ter. Mas assim, aí eu tento levar da forma mais leve, fazendo da forma mais gentil, sem agredir ninguém, porque eu acho que ninguém precisa chegar metendo o pé na porta e se colocando de peito. Pode ser que às vezes até precise, mas no meu ponto de vista eu tento levar da maneira mais suave. Acho que só se houver aquela barreira demais, aí talvez você tenha que se impor um pouco mais. Mas ainda não precisei fazer isso. Então até hoje eu tenho tentado da forma mais leve possível. Chegar aonde eu quero, sem agredir ninguém, sem me agredir, principalmente. O respeito consigo mesmo em primeiro lugar, né? Sim. E você tá praticando esse respeito consigo mesmo desde o momento que você decidiu fazer a transformação. É expor fisicamente que você está se respeitando também, né? Sim. Me aceitar, principalmente, Como né? Eu você tinha é. muitas dúvidas. Engraçado que a primeira dúvida que eu tinha era uma dúvida até boba. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas eu comentava muito com a minha psicóloga. Eu tinha medo de ficar feio. Esse cara, eu vou fazer a transformação. Se eu ficar feio... uma coisa mais boba, aqui, né? Assim, mas... nossa. Mas eu tinha medo de ficar feio. E aí todo mundo fala, não sei se é verdade ou se é mentira, mas que me agrada, que eu tô melhor hoje do que eu já fui. Então eu tô feliz com, Eu acho. Porque eu acho que a felicidade também sai um pouco, combina né? com você, né? Compõe a sua face. Isso. Entra em harmonia, Quando você tá né? infeliz, parece que tudo brilha. Então acho que realmente pode ser verdade, sim. Mas é por aí. Quando a gente tenta mudar assim, a gente já começa a se sentir melhor e isso faz muito bem. Com mais ou menos 13 anos que você começou a deparar com esses questionamentos ou não? Você já reparou isso na infância? Na infância. Minha mãe, depois que eu comecei a falar para ela sobre trans, ela falou um pouco mais antes. Mas eu, aos 6 anos de idade, eu considero que eu tive uma namoradinha de infância, que era minha vizinha da frente. Então eu já sentia atração por mulheres desde aí. E não aceitava de maneira nenhuma ouvir que era lésbica ou sapatão, que era o que mais se utilizava, né? A forma de fala antigamente. Então, quando a pessoa fala assim, mas sapatão, a gente fala, não sou isso, eu não me sentia dessa forma. Eu nunca me senti uma menina, uma mulher. Na puberdade é a fase mais difícil, eu acho que para ambos, independente, né? No caso da mulher, os seios e tudo mais. E aí, foi desenvolvendo aos 13, eu falei para minha mãe, mas aí eu falei que era lésbica, depois eu voltei atrás, falei que era bi, mas não dava para ser bi. Então, é lésbica mesmo. E aí, aos 17, comecei a me relacionar com uma mulher, que foi durante 17 anos. E aí, minha mãe, acho que ela foi entendendo a situação aos poucos. E aí, quando eu vi que eu não me sentia bem, Carol, eu vivia em depressão, eu tinha muitos surtos depressivos e eu não sabia explicar o porquê. Eu não gostava de roupa feminina, apesar de, com o tempo, né, no namoro que eu tinha, isso foi tentado passar, eu fui melhorando realmente, mas me maquiar, eu me sentia de forma negativa, não era algo satisfatório para mim, aliás, até pesava um pouco, e aí não estava bem dentro de mim. E aí eu fui tentar trabalhar, isso foi aonde eu, fuçando um site uma vez, e apareceu uma página. Falei, cara, é isso. Era tipo um desenho, né, de se olhando no espelho, não refletia a mesma imagem. Era como se eu olhasse o homem no espelho. Eu falei, caramba, é isso. Aí fui ler a matéria e descobri, cara, eu sou trans. Vamos ler mais a respeito, vamos procurar mais, vamos tentar. Aí fui desenvolvendo e falei, cara, achei o que eu sou. Sempre soube que eu não encaixava naquilo ali, naquele caixinha que todo mundo hoje em dia quer separar uma caixinha, né? Mas eu sei o quê? Tipo, eu vou pegar sua caixinha, eu sei o quê? Eu acho que hoje em dia a definição, até mesmo porque já tá LGBTQIAP+, eu acho que nem precisa prorrogar mais essas siglas, apesar de que a maioria fala que gostaria de ter sua sigla inclusa, eu acho que acaba meio que excluindo, não incluindo, por ter tantos. E aí fica realmente essa coisa de caixinha. Mas você é o quê? Pra eu pegar sua caixinha. Mas você é o quê? Você denomina-se o quê? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Entra um pouco na minha pergunta, né? De quem é você? Exatamente. Aí, quem é você? Bom, eu me defino como um cara assim. Eu não me defino como um cara trans, eu não me defino como mulher, talvez eu me defina aí como um homem, porque eu sempre me senti, né? Mas na definição que eu levo nunca é tipo em gênero, em sexologia, é o que eu sou.
Então, assim... Isso é individual. Você é único, né? E não tô em caixinha. Não dá. Então, se eu falar que eu sou um cara suave, um cara assim, assado, você não vai achar minha caixinha. Agora, se eu falar, se eu sou um homem trans, você vai lá e pega a caixinha. Então, eu não sou caixinha. Acho que ninguém é caixinha. Você é hétero, mas quando você vai se definir, você fala, eu sou hétero. Não. Então, a sua caixinha diferente da minha, tá errado. Sabe? As caixinhas de quem a gente é não tem que estar lá. A gente não é nenhuma caixinha. Então, eu acho que a gente tem que começar a se definir, todo mundo, como uma pessoa que vai encontrar outra, seja qual for a escolha, seja qual for o gênero, seja qual for... independente do que for. Essa pessoa, ela vai encontrar quem ela se atrai e vai se relacionar. Que seja um ET, que seja... Entendeu? A pessoa, ela tem que entender que ela tem que respeitar o próximo, como ele é, independente da escolha dele. Se ele quer casar com uma pata, ele que tá casando. Qual a dificuldade... Ele que tá se sentindo realizado naquilo ali, né? Qual a dificuldade das pessoas entenderem que, sabe... Deixa a pessoa ser feliz. Exatamente. Sendo bom para ambas as partes, não tem objeção, né? E é isso. Esse é o respeito. Exatamente. É você saber que o seu limite é a sua vida e o limite do próximo é a vida dele. Respeite a vida dele, desde que não haja agressão contra a sua, desde que... Lembrando que agressão, eu não concordo que, assim, vai falar que um beijo homossexual é agressão. Isso não é agressão. É lógico que coisas entre quatro paredes são melhores do que coisas visualmente. Mas se o hétero pode dar um beijo na rua, o gay também pode. Direitos iguais. Direitos iguais. Então, é feio? É feio por quê? É feio pela sua consciência. Então, melhora o seu aspecto, o que você pensa a respeito disso. E não a outra pessoa. É feio pelo que é imposto pela sociedade desde 1800, nem 900, 1800 e bolinhas, né? Exatamente. E a gente precisa estar sempre evoluindo e acompanhando isso. Acho que é esse o nosso conceito. A gente está muito engessado, né? E o respeito. Voltando ao respeito. Não é porque é uma mulher com um homem, ou dois homens, ou duas mulheres, que a gente vai fazer na frente do outro, né? A gente tem que ter o respeito com o próximo. Isso. E pronto, acabou. Lembrando que eu não tô falando de beijo. Aquele beijo caliente, nem nada, não. Falando assim, você vai dar um selinho no seu namorado? Qual o problema você dar um selinho, o né? beijo mais íntimo, eu acho que nem o homem e a mulher convém. Exatamente, exatamente. São coisas feitas entre quatro paredes. Exatamente. Não tem necessidade de extravasar dali. E hoje em dia, a juventude tá aí. Até o homem e a mulher estão extrapolando um pouco. Né? Coisa desnecessária que todo mundo fala, né? Quando a pessoa estiver mais madura, ela vai ver que isso foi um exagero. Que isso foi uma falta de orientação. Então, assim, mas a gente faz muita burrada na adolescência e a gente sabe. Então, a gente acaba perdoando por isso. Passa batido, vamos vazar. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu acompanhei. Para quem não acompanhou, como que é esse processo da mudança do nome? Porque eu lembro que na época tinha que fazer um acompanhamento psicológico, até mesmo para cirurgia, né? Sim. Como que é feito isso? Para mim, as coisas foram até um pouco mais rápidas, mas o normal é assim. Você tem que ter 3 acompanhamentos: psicólogo, psiquiátrica e endocrinologista. Normalmente, eles pedem um prazo de 2 anos. Por que eles jogam esse prazo de 2 anos? Porque, às vezes, a pessoa, ela vamos dizer, um homem trans, ela ainda está muito feminina para a transformação, para o homem trans. Então, aqueles 2 anos vai ser um prazo dela se conhecer, dela amadurecer a ideia e ver se é aquilo mesmo e não ter o arrependimento. E o prazo da hormonização acontecer também, do psicólogo acompanhar. Então, eles pedem esse prazo de 2 anos. Feito o prazo de 2 anos, normalmente você dá a entrada, o psiquiatra te fornece, né, o laudo para você fazer uma cirurgia, seja ela particular. Caso não seja particular, hoje em dia o SUS faz, mas tem esse prazo também. Então, a primeira cirurgia normalmente é a mastectomia, no caso do homem trans. Então, ele faz a retirada dos seios e aí continua o acompanhamento. O acompanhamento é ideal para a vida inteira, né? Hoje em dia a gente sabe que psicólogo é para a vida inteira e não só... Independente, né? Isso. Então, assim, o meu processo foi o seguinte: eu procurei primeiro psicóloga. Da minha psicóloga, ela mesmo me orientou algumas pessoas, e aí eu procurei a Defensoria Pública, que foi o Vladimir na Defensoria Pública. E ele me orientou quanto aos papéis. Na época, ainda não tinha essa lei que tem hoje, que você vai ao cartório e modifica. Então, era um pouco mais complicado. Ele me pediu para escolher entre mudança do nome ou mudança do gênero, porque se fizesse os dois juntos, ia demorar um prazo um pouco maior. E eu fiz a solicitação pelo nome primeiro. E aí nós mexemos com os documentos, fizemos a solicitação, isso foi em março, e a audiência ia ser em outubro. Isso.
Aí eu tive que esperar esse prazo, até chegar outubro. Quando foi outubro, eu tinha que ter 2 testemunhas, na época foram 2 alunos meus de testemunho. E aí me perguntou o básico, a pergunta era, desde quando você se sente assim? Se eu já havia passado preconceito na vida, quais que foram? Se eu realmente me sentia, como era que eu me sentia, para me descrever um pouco a respeito. E ela fez o laudo e autorizou. Com esse documento, eu dei a entrada na mudança do nome. E aí eu fui no cartório e fiz a mudança do nome. No cartório, aí eu tentei ver se já encaixava, né? A gente reza para ver se o gênero veio junto, mas não veio. Quando foi janeiro, final de dezembro para janeiro, se eu não me engano, saiu a lei que era só ir no cartório mudar o gênero. Ah, que beleza. Eu ainda tava com o documento meio ali em mãos, né, da última vez. Então já, Vladimir, me ajuda, me socorre, vai ter a mudança do gênero agora. Eu ainda tô com os documentos na mão, você me auxilia, assim, papá. Na memória eu já corri, assim, 2 meses eu mudei tudo. Eu mudei o nome primeiro, mas assim que saiu o gênero, eu não esperei, já mudei o gênero. Tanto que a moça no cartório mesmo ainda estava sem orientação, ela não sabia muito meus papéis, eu estava meio que ajudando ela. Não, vamos lá, os 2 perdidos na situação, mas tudo mudou rápido, então assim, eu acho que para mim foi rápido. Voltando lá na parte do psiquiatra. A parte do psiquiatra é a parte que normalmente eu me emocionava, não espero não me emocionar dessa vez. Porque assim, como eu sabia que tudo ia levar 2 anos, você fica meio deprimido, meio abatido com a situação. Com certeza. Falei, caramba, já esperei 5. Dos 25 aos 30 aí, quase 31. Já esperei 5, 6 anos para fazer isso. Vou ter que esperar mais 2. Tá, 2 passa rápido. E aí fui orientado para uma psicóloga, fui nele na consulta. Aí cheguei lá na consulta... Comendo enquanto você conta. Cheguei lá na consulta, ele me perguntou, né, tudo. Parece que ele não sabia muita informação não, sabe? Mas ele foi me perguntando o que era, se já havia cirurgia. Eu achei até estranho, ele era um psiquiatra da área. Perguntando se havia cirurgia. Quem te indicou ele? Oi? Quem te indicou ele? A minha psicóloga mesmo. A psicóloga falou com a Dalcira Ferrão, que é até conhecida como na área trans, e a Dalcira passou ele e uma outra pessoa e eu fui nele. Na verdade, foi isso. E aí eu fui nele e ele me fez umas perguntas sobre cirurgia, me fez umas perguntas e tudo mais, e eu, vai levar 2 anos mesmo, foi tipo um bate-papo, igual a gente tá aqui. Fui conversando com ele, explicando tudo que eu sabia sobre os vídeos, tudo que eu já tinha visto e tudo mais e tal, bate-papo final, blá. Quando terminou, foi mais ou menos uns 40 minutos, quando terminou, ele falou assim, muito bom, gostei de falar com você. Escrevendo assim no papel, falou assim, você volta, isso eu acho que era numa terça-feira, ele falou assim, você volta semana que vem para pegar seu laudo. Eu não acreditei, Carol. Foi o dia mais feliz da minha vida. É um dos dias que eu conto que é um dia mais feliz da minha vida. Eu acho que nessa época eu ainda tava na academia. Porque eu saí de lá, a sensação é maravilhosa de você sentir assim. É como se... Tô livre, é como se eu tivesse feito assim, ó, sabe? Rasgado o peito, literalmente. Então, assim, eu saí de lá incrédulo do que estava acontecendo, mas agradecendo muito a Deus porque estava acontecendo Ele te aquilo. deu um certificado de, olha, você não tá louco, né? Tá aqui. E você pode ser feliz, você pode ir lá fazer sua cirurgia. Ele assinou sua carta de liberdade. Mas eu realmente não estava esperando, eu estava esperando os 2 benditos anos que todo mundo fala. E aí, quando ele fez isso, eu saí do consultório sem acreditar que eu ia voltar lá para buscar aquilo ali, que eu já podia marcar minha cirurgia, que eu já podia seguir. Aquilo para mim foi sensacional. Foi, assim, uma parte marcante da minha transição foi essa. Porque eu saí de lá literalmente marcando a cirurgia. Eu saí de lá e falei, não quero saber se vai dar, se não vai dar. É agora, eu vou fazer, eu vou juntar. E quando você põe na cabeça, o universo rege aquilo ali a seu favor. E eu falei, vai ser feito e vai ser em julho. E foi em julho. E a sua história, ela coincide muito com o objetivo. Sabe do que é? É o pode tudo. As pessoas têm que saber isso. Você pode tudo. Não só eu posso tudo, você pode tudo. Basta uma simples coisa, você querer e você decidir. Você, né, precisou se encontrar, se decidir. A partir do momento que você foi em busca disso, igual você falou, as coisas aconteceram, fluíram. Porque bastou a sua decisão. A gente precisa dessa decisão, né? Se encontrar. Me conta, você já passou alguma saia justa?
Eu acho que só aquela do banheiro antes da minha transição mesmo, que as mulheres entravam e olhavam e voltavam para conferir a plaquinha para ver se tinha entrado no banheiro certo. E eu ficava meio sem graça, né? Eu sou um pouco tímido, para quem me conhece até que não, eu converso bastante. Mas para quem me conhece pela primeira vez, eu sou bem tímido e eu fico ansioso um pouco até esse ponto da timidez. Mas eu acho que a saia justa mais foi essa mesmo, e as pessoas entravam, passavam e saíam. Eu ficava, meu Deus, até quando que eu vou ficar passando esse cara onde tá entrando no banheiro, o povo tá achando que eu tô entrando errado ou qualquer coisa assim. Mas acho que, infelizmente, de questão... O resto eu levo numa boa, igual, por exemplo, assim, eu recebo mais cantada, querendo ou não, de homens gays e senhoras do que de mulheres da minha idade. Por favor, mulheres, me ajudem também. Porque eu acho que as mulheres da minha idade, elas, hoje em dia, principalmente, tudo é assédio. Então, tá ficando bem complicado, Carol. Tá. Porque eu tô vivendo uma época agora que eu tenho que aprender a chegar nas mulheres, que eu tenho que aprender, né, esse fator todo aí. E a última vez que eu saí, ao encostar nenhuma, ela fez assim, eu falei, nossa, eu não posso nem encostar, perdão. Então, você sabe, a gente fica meio receoso, o que a gente faz, e chega assim com a mão pra trás, a gente tá meio limitado mesmo de poder chegar numa mulher. Às vezes as mulheres hoje em dia não dão aquele tanto charme mais, não sei, tá difícil. Então, assim, a maioria que chega em mim ou é gay ou é uma senhorinha, e eu não importo também não, mas assim, na senhorinha não. Mas eu acho que o gay, ele não é que eu me importe, eu até entendo, converso e tudo mais, mas eu saio do feminino pro masculino e não foi à toa. Então, assim, eu respeito demais, mas não é, né, minha opção, não é a minha escolha. Eu respeito e brinco igual, já fui várias vezes fazer exame de sangue, e eles brincam, eles falam, mas você ficou bonitão, que não sei o que. Então, eu não agradeço, mas eu falo, e tento levar. Mas é sempre assim, aí eu fico, as mulheres nada, eu fico com Jesus, pelo amor de Deus, manda aí, me ajuda também. Gente, eu dava um conselho pra ele na época. Não me julguem, mas eu dava esse conselho mesmo, que se fosse eu teria feito, tá? Eu falei assim com ele na época. Você tá começando sua transformação agora. Se eu fosse você, eu ia pra balada, eu ia pegar geral, passar o rodo. Assim, é óbvio que ia ter um limite ali, né? Ia só pros amassos. Mas eu ia passar o rodo na mulherada, porque eu fiquei bonito demais. E ninguém ia saber, ninguém ia descobrir nada. Então, tipo assim... Você tá se descobrindo. Quando o adolescente tá descobrindo, o que o adolescente faz? Ele vai pra isso. Então, o conselho que eu dava pra ele era esse, tá? Eu dava mesmo. E ele não fez, viu? Ele não fez. Ele não teve coragem. Eu era comprometido na época, né, Carol? Não dava... Tá, entre os meus compromissos e as minhas pausas, né, Carol? Porque meu relacionamento também teve umas 2 pausas aí. Você passou pelas 2 pausas. E era um relacionamento meio... difícil ali. Tanto que na minha transição, minha psicóloga me acompanhou mais no meu relacionamento do que na minha transição. Mas foi bom, foi uma época boa da minha vida na questão de relacionamento. Eu aprendi muito, não tenho nada a questionar. Hoje em dia, com a maturidade, eu entendo que tudo foi um aprendizado. Foram 17 anos muito bem vividos. Eu não falo que foram perdidos de maneira alguma. Foram muito bem vividos, foram aprendizados que eu tenho que realmente levar para entender as pessoas, como as pessoas agem, como eu devo agir também. Então, assim, eu não tenho nada a reclamar, não. Mas eu acho que é muito errado quando a pessoa fala assim, nossa, eu perdi 5 anos da minha vida. Não. Se você passou por aquilo ali, é porque você precisava aprender alguma coisa. E espero realmente que você tenha aprendido o que você precisava para na próxima você não precisar aprender de novo. Porque assim, se você não aprendeu dessa vez, você vai passar pela mesma coisa para aprender. Então, aceita o que está passando, respeita, entenda e... para não passar de novo. Você vai passar de novo. Exatamente. E vai demorar mais. Como foi pra você terminar esse relacionamento tão longo? Foi difícil, Carol. Não foi fácil. Quem me conhece e sabe do meu relacionamento, sabe que eu tentei, assim, até carregar água na peneira, eu tentei. Então, foram 7 anos, uma pausa, voltamos. Mais 7 anos, outra pausa, voltamos. Noivando. E aí, seguimos aí, depois mais alguns anos seguidos, né? Foram 17 mais 3 anos de noivado. É uma pessoa maravilhosa. A gente não conversa muito hoje por opção dela. Ela preferiu, mas eu converso com a família, converso com a irmã, com a mãe. Então, assim, eu não converso só com ela mesmo, porque foi uma escolha dela e eu respeito. Mas, assim, foi bem difícil esse término. Eu conversei... A última vez sentei com ele e com a mãe na mesa, conversei, expliquei a situação, queria ser mãe, eu entendo, ela era mais velha que eu 6 anos, só que só eu trabalhando ia pesar um pouco,
Então, assim, eu tive que conversar com a mãe dela na mesa junto, porque a mãe dela que ia bancar a certo ponto. Então, nós conversamos e ela ficou de pensar, mas ela sempre fazia isso, ela meio que me enrolava, sabe? Ela, vou pensar e ia me empurrando com a barriga. Esquivar. Exatamente. E aí eu tava meio que cansando disso. 14 anos a gente vai conhecendo a pessoa, né? Sim. E aí, chegou no ponto que eu perguntei, e aí, vamos? Aí ela falou, não, não dá, a gente já tentou várias vezes, a gente vê que não dá e tudo. A última tentativa foi, vamos tentar morar junto perto da sua casa, perto da casa da sua mãe, porque aí você vai ter a chance, né, de ficar com a sua mãe durante o dia e eu vou ter a minha liberdade de ficar na minha casa durante a noite. E aí virou e falou que não poderia fazer isso com a mãe. Falei, então a pessoa não quer estar com você. Porque se você se desdobra, se dá opções, você faz de tudo e só aceita um retorno de não, já está na hora de você começar a se respeitar. E eu estava me desrespeitando muito. E eu vi que eu tinha que parar de me desrespeitar e começar a me respeitar a partir dali. E começar a chegar de aceitar sua migalha. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, não dá mais. Foi onde eu pus o ponto final. Essa foi a última vez que a gente... E é doloroso pra gente, né? Muito. Vou falar, consegui doloroso. 17 anos de relacionamento no total. É muito difícil, porque você tem história. E eu acho que o que mais pesa nas pessoas é isso. Pô, mas são 17 anos. 17 anos é uma vida. 17 anos, sabe? A gente sabe que a pessoa atendeu o telefone e falou alô. Você sabe se ela tá gripada, se ela tá doente, se ela tá triste, se ela tá feliz. Até aonde ela tá na casa, se bobear, você sabe pelo tom do áudio. Então, assim, você abandonar tudo isso é um laço muito difícil de se cortar. Por mais que você saiba que a situação às vezes não estava boa, por mais que você saiba que aquilo ele estava te magoando, por mais que você saiba que você está... É uma fase muito difícil de você cortar e é muito difícil de se amar, Carol. Eu estou aprendendo a me amar, mas é muito difícil ficar sozinho, passar pela solitude, aprender a ficar nessa fase. Então, é muito complicado você amadurecer sozinho. Para alguém que comecei aos 17 anos de idade, o relacionamento, e terminei 17 anos depois. Então, parte da minha final da adolescência para maturidade praticamente foi namorando. Foi ali. Foi com aquela pessoa. Todo então, o processo importante da sua vida, você passou ao lado daquela pessoa. Foi com a pessoa do meu lado. Então, assim, eu não me conhecia, literalmente. Eu acho que eu não me conhecia mais. Eu tinha tanta mudança de tempo e de atitudes e de pensamentos. Na verdade, o que acontece é mais isso, né? Num relacionamento, a gente não... O que eu conheci da Carol hoje, não é o que eu vou conhecer da Carol amanhã. Todo mundo é mutável. Todo mundo muda a forma de pensar, os objetivos, as escolhas. Se alguém te falar uma coisa que te agrada aqui hoje, você fala, não, realmente, eu vou incluir isso na minha vida. E aí eu te vejo amanhã, você já incluiu aquilo ali na vida. Então, você não é igual a Carol anterior. Então, assim, o relacionamento, ele tem que estar sempre em conversa, sempre em atualização, porque a pessoa muda. Eu jamais vou ser a Andresa que eu fui há 17 anos, até porque agora eu sou o André, mas eu também jamais vou ser o André de ontem. Então, é um caminho que você é trilhado, então, assim, você tem que aprender cada um deles. Eu estou me permitindo aprender mais sobre mim, com calma, me respeitando, vendo. Eu tinha um grande medo de como eu ia me apresentar para alguém, e uma aluna minha brincou e zoou comigo, que é a Ana. Falou assim, Ana, eu tenho medo de me apresentar. Ela, como assim você tem medo de se apresentar? Eu falei, não sei, eu tô numa balada, eu beijo uma pessoa e tal, como é que eu vou falar para ela que eu... Eu falei assim, eu não chego na pessoa, tudo bem, ei, meu nome é Ana, sou gay. Não. Não, normal, você vai se apresentar como você, seu nome, se acontecer alguma coisa, você vai explicar, olha, eu sou trans, tem algum problema pra você? Se tiver, e ela fala, tem. Foi muito bom te conhecer, então, encerra ali. A vida que segue. Então, assim, aí eu tinha, sabe, esses receios, esses pensamentos que me paravam, me travavam muito. Hoje em dia realmente eu tô mais leve quanto a isso. Mas todo mundo que me conhece eu faço questão de saber. Porque eu prefiro que a pessoa já saiba no início do que você se frustrar de ter um envolvimento emocional. E a pessoa depois falar assim, nossa, mas agora que você tá... Ou então me julgar. Por que você não me contou isso antes? Como se, tipo assim, eu te perguntei se é hétero. Mas entendeu? As pessoas, elas ainda sentem assim, como invadidas se eu não contar a minha realidade primeiro. Então eu prefiro já, tanto que às vezes quando eu saio com um amigo ou alguma coisa, ele já sabe que eu sou trans para não ter problema nenhum.
Se alguém tiver algum outro amigo lá, que ele também já saiba, por favor, Entendi. entendeu? Eu prefiro ter essa questão Essa mais leve. segurança pra essa segurança você, né? a respeito. E como que tá hoje em dia, então, já que você tocou nesse assunto de saber que a outra pessoa saiba primeiro? O que você tá sentindo das pessoas que você está conhecendo? Como que é o recebimento Carol, disso, dessa informação? Eu achei que ia ser mais difícil. A verdade é essa. Mas as pessoas hoje em dia, acho que tá mais meio a meio. Antigamente era 90-10. Hoje em dia eu acho que tá 50-50, sabe? Eu acho que as pessoas estão tendo um pouco mais de entendimento a respeito, um pouco mais de educação com o próximo nesse ponto. Por mais que elas não queiram se relacionar, elas estão sendo mais educadas nesse ponto de não agredir, pelo menos. De, sabe, falar assim, olha, você é muito bacana e tudo, mas realmente, entendeu? Aí sai fora, realmente não é pra mim, ou não tem interesse, não tem interesse nesse ponto. Então, elas estão sendo mais educadas a falar isso. E eu achei que ia ser mais difícil. Mas eu acho que realmente o que está sendo difícil é chegar. Chegar nas mulheres de alguma forma, né? Mas a questão das pessoas, o olhar das pessoas está melhor para esse ponto. Eu acho que realmente as pessoas estão começando a evoluir um pouco mais na questão Isso espiritual é bom, né? Fico também. feliz de saber isso, né? Não é tão difícil, igual na academia poucos sabem hoje em dia, porque né, já tem 6 anos de transição, então quem estava lá já sabe, mas os novos não me conhecem, né, nessa parte. Então, assim, às vezes se cumprimenta e tudo mais, mas quando vai conversar comigo, às vezes aí pede autorização no meu Instagram. Apesar que o meu Instagram não é esparrado, não tem falando lá que eu sou, mas tem foto minha antiga, tem foto minha, né? Alguma coisa. Então, se a pessoa quiser, ela acaba pesquisando. A gente sabe que a pessoa que quando quer pesquisa, Futrica, né? pesquisa, vai atrás, busca mesmo. Então, assim, vai achar o que quer de pesquisa. E achando o que quer é melhor pra mim. Falando do Instagram, eu descobri que tem uma técnica, uma tática, não sei, que você curtiu 3 fotos da pessoa no feed e você tá de olho. Eu descobri Existe isso também. isso? Eu descobri recente também, que você tem que curtir uma bem antiga. Ah, é? Eu descobri assim, você curte umas... Gente, eu sou casada, mas assim, é porque eu tenho que ficar de olho, né? Você curtiu umas 2 lá em cima, vai lá embaixo e curte uma bem antiga. Dizem que é assim. Ou seja, estou vasculhando seu Exatamente, perfil. exatamente. Aí a pessoa vai, você pode mandar alguma coisa. Nossa, essa foto ficou bonita, tá? Aquele comentário no mais privado, né? No privado ali, e aí começa a puxar assunto. Eu sou um cara que... Hoje em dia eu tava lendo uns negócios de comentário, que eu sou aquele cara que só manda meme, ou manda bom dia, que é o porteiro, ou... Eu sou... pra mim é muito difícil mesmo conversar assim. Eu sou bem travado nesse ponto. Mas aí eu tô tentando, Carol. Vou falar com você que eu tô tentando. Então, ó, vou te ajudar. Mulherada do meu Insta. Quem quer arrumar um namorado, gente boa, bonitão, eu vou marcar ele lá, vou fazer uns stories com ele, vou marcar ele, vou deixar ele bonitinho lá. Vocês vão lá, a curtida é uma antiga e uma recente, tá? O código Morse é esse. E comenta lá, nossa, que foto bonita, tá? Vamos ajudar meu amigo. Tá difícil na balada, né? Tá difícil na balada. Mas eu acho que é por isso, por eu ser tímido. Eu não sou aquele cara que chega... Eu tô tentando pegar umas táticas. Eu andei vendo uns vídeos de tática. É nesse ponto já que eu tô. Vamos ver uns vídeos de eu tática. Não tô acreditando. Vamos ver o que a gente faz, porque eu não sei o que faço. E eu aí acho eu tô que vendo... o problema, minha opinião, e seria o que eu tenho problema. Eu gosto da conversa antes. Eu gosto que rola aquela conexão mental. E se você fala antes, você não vai ter você não vai ter esse momento. Exatamente. E se você fala depois, você tem 2 opções. Poxa, perdi meu tempo, né? E a pessoa fala assim, por que você não me falou antes? Aquilo que você relatou. Então, você fica muito meio termo. E se rola aquela conexão, você da pessoa, mental, né? E na hora que você fala, não, mas é isso que eu quero. Você quebra aquela emoção que você criou ali naquele encontro. Então, amigo, deixa eu contar pra você. Ainda bem que eu tô casada. Ainda bem que eu já tenho 3 filhos e parei. Porque eu não saberia lidar também com isso, não. Não tá fácil. Mas pra mulher tá mais fácil, Carol. A mulher, a gente sempre soube que a mulher, quando ela quer, ela tem o que ela for. Se a mulher quer engravidar, ela vai engravidar, independente se o marido quer ou não. Se a mulher quer chegar no cara, ela vai chegar e vai pegar, independente se o cara quer ou não. Então, se a mulher vai pra balada, quando ela quer pegar, ela tá ciente que ela vai pegar.
Pode ser um feio, mas que ela vai pegar, ela vai. Se ela falou que ela vai pegar, ela vai pegar. O cara, se ele vai pra balada e ele falar que vai pegar, entendeu? Não é certo. Não tem essa chance certa igual a mulher. Então é mais ou menos por aí. Mas essa questão da conversa, eu sou muito do tipo de conversar. Sabe? De chamar a mulher pra comer alguma coisa, tomar um açaí, tomar um sorvete pra algum lugar, até nem que seja restaurante pela primeira vez. Eu não ligo de levar uma mulher no restaurante. Pô, mas restaurante, às vezes é um lugar bacana que você viu passando, vamos nesse restaurante, eu acho bacana. E eu gosto. Igual, eu conheci uma pessoa de São Paulo recente, fui pra lá tirar meu visto. Tinha conhecido ela pelo Instagram, conversamos, mas não conhecia pessoalmente. Eu falei, vou aproveitar que eu vou pra São Paulo, vou perguntar se ela aceita sair pra gente se conhecer pessoalmente. Carol, foi uma noite maravilhosa, a gente só conversou. Chamei ela para um restaurante mais próximo dela, fomos lá, batemos um papo, e aquele papo que rendeu 8 horas, marcamos, 9, 10, 11, meia-noite, na hora que a gente viu, já era meia-noite e pouca. Então, assim, depois a gente tentou sair de novo, mas não deu certo no dia. Mas, assim, eu prefiro isso. Conhecer a pessoa, saber como ela é, como é que é a família, se ela é mais família, se ela não é. Até mesmo para ver se encaixa, sabe? Com o meu padrão, com o que eu gostaria se eu fosse relacionar com aquela pessoa. Se ela tem mais ou menos os mesmos pensamentos, as mesmas histórias, as mesmas ideias. Eu sou mais disso do que chegar. Eu não sou de balada por causa disso. Então eu tô me forçando, na verdade, para eu aprender. Mas que eu sou mais caseiro, eu sou mais... Tão difícil de você achar, que quando você quer achar aquela pedra preciosa que vai valer a pena toda a sua busca, né? Pelo menos tem uma sintonia, assim, por achar. Não. Vamos achar aquela que vai ser um relacionamento de sucesso, né? E um vídeo que eu vi esses dias, que fala assim, você tá namorando com qual intuito, se não é casar? Você quer iludir alguém? Você quer usar como objeto? Como uma peça de xadrez? Qual a lógica de se namorar? Se não é pra casar e não é pra formar uma família. Não casa. Fica, conhece, dá beijo. Mas pra que você vai tentar um namoro se você não quer nada sério? Então, acho que é por aí. A pessoa fala, vamos namorar. Namorar tem que ser sério, Carol. Eu não concordo de maneira alguma com traição. Não concordo com maneira alguma com mentiras. E traição não é só beijo, não é só sexo. Eu acho que a partir do momento que recebe a mensagem e está escondendo já é uma traição. Então, acho que se você não está preparado para aquilo ali, não iluda o outro, não. Sabe, você está trabalhando com pessoas. Trabalhando com pessoas. Você trabalha na academia, né? Continuou no mesmo ramo. Como que é para você estar ali, nesse meio? Que o povo ali, ele enaltece muito o corpo, muito o físico, né? A transformação para você foi mais fácil por estar nesse meio? Cara, na verdade, a transformação para mim foi pelo meu desejo interno. Não foi bem pela academia, foi porque eu realmente precisava. Não, mas eu falo assim, por você trabalhar com o corpo, né? Foi mais fácil para você fazer a modificação? De entendimento, né? De entender como é que poderia chegar ao ponto onde eu queria. Isso, para você foi mais fácil, né? Você já chegou na sua transformação ali que duraria 2 anos... Você já chegou com o físico mudado porque você tá nessa área. Sim. Isso foi um facilitador. Em questão de conhecimento, né? Como chegar assim. Eu sou personal, então eu já tenho 9 anos. Então eu acho que realmente eu até aproveitei isso. A meu favor, antes do início da transformação. Eu fiquei bem masculinizada antes de começar a transformação, ao ponto que foi o ponto foco, que foi entrar no banheiro e as pessoas não me caracterizarem como mulher. Que eu estava realmente bem transformado, bem forte. E aí, o que me ajudou realmente foi o conhecimento. Não tem jeito, quando a gente conhece, a gente tem esse entendimento. Lógico que teve acompanhamento, né? Na época, eu fazia acompanhamento com o Lucas Penchel para poder ganhar massa muscular. E aí, chegar no ponto que eu queria. Então, outro ponto. Galera, não faça uso de hormônios sem um acompanhamento. É muito importante. Eu faço até hoje, eu tenho endocrinologista, eu tenho acompanhamento. Pra nada, viu, gente? Pra nada. Então, assim, vai fazer, procura o jeito mais certo possível, porque tem alguns exames que só eles entendem, igual hematócrito, que é a densidade do sangue. E aquilo ali pode te causar uma embolia, se você não sabe, se você não se orienta. Então, você pode ter um infarto numa esteira, você pode realmente, sem perceber, não tá sentindo nada, porque ele realmente
Não tem sinais de alarme. Não tem sinais de alarme. Então, ficar sempre atento nos exames de sangue, fazer todo o acompanhamento possível para aquilo ali. E a questão do músculo realmente foi mais fácil para mim. E eu acho que outro ponto que eu gostaria de falar para todo mundo, quem é trans e acha que... Hoje em dia não tem muita dificuldade, não. Mas faz uma faculdade, sabe, para entrar na área, porque eu sei que emprego ainda para quem é trans é muito difícil. Então, assim, não deixa de fazer, não. Pelo menos já é um caminho, uma ajuda. Não Uma que seja dica de principal, ouro. mas é uma ajuda bem boa, porque o mercado realmente é difícil para quem é trans. Vamos para o jogo de palavras. Parte do sofá da Xuxa que eu mais gosto, é o jogo de palavras. Eu vou falar e você me fala o que vier à sua cabeça. É a parte mais difícil, tá? Ah, não, essa vai ser... Não, é difícil porque você está trabalhando um processo de pensar antes de responder. E eu vou quebrar esse processo agora. Mas você vai conseguir, você é capaz. Família. Tudo. Amor. É o que move a família, é o amor. Corpo. Meu trabalho, o que eu amo, o que eu gosto, o que eu olho, não adianta. Uma conquista. Momento, minha família. Formar a minha família. Um sonho. Fazer todas as cirurgias e me sentir completo. Pleno, né? Uma mensagem para você no futuro. Confie mais em você. Isso mesmo. Lembre-se de que você pode tudo, viu? Gente, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Acrescentou muito na minha vida e com certeza vai acrescentar muito na vida de várias pessoas. Não se esqueçam, deixe o seu like, se inscreve no canal e se você está procurando um namorado, corre lá no perfil do meu amigo, Quero deixar só uma dica. Eu tive uma dificuldade que foi algumas pessoas que eu entrei em contato por ADM, elas não me responderam. Mas quem tiver dúvida pode mandar para mim. Por mais que meu perfil, às vezes, eu realmente não vou adicionar porque ele é fechado, mas se mandar DM eu não importo de responder. Então, assim, qualquer trans que tiver dúvida, tiver com alguma dificuldade, pode mandar para mim que eu tenho total carinho de responder. Até mesmo no processo de transformação, até mesmo no processo. Né, Alguém que quiser indicação, quiser ajuda, porque é um processo meio difícil. E eu falo para algumas mães que estão passando também, se quiserem me encontrar, já encontrei com algumas na academia, já sentei, já conversei. Eu não tenho dificuldade nenhuma em tentar ajudar as pessoas a entenderem esse processo. Isso é muito valioso. Eu acho que é muito importante também. A gente, às vezes, fica sem... não tá dentro da comunidade. Quando você não tá dentro, né? Porque vocês falam comunidade, né? Não é isso? Quando você não tá dentro da comunidade, fica difícil. Você não tem um parente próximo, você não tem onde buscar com quem conversar. Eu acho super importante eu ter a liberdade que eu tenho de chegar pra você e falar assim, amigo, me ajuda aqui. Eu preciso de ajuda nisso aqui, porque eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer. Então, isso é muito valioso. Então, quem quiser ajuda, quem tiver dúvida, ele tá se disponibilizando a ajudar. Quer falar seu arroba? É André Felipo. Se eu não me engano, André com A. André com A é ótimo, né, gente? Por favor, tá? André com acento no A e no E. Não, mas eu acho que se jogar André Felipe Peixoto, já acha. Já acha, né? André Felipe André Peixoto. com A, acento no A e no E, tá? Eu coloco nos dois. Mas aí pode mandar que eu respondo o mais breve possível quando eu não tiver atendimento, mas eu respondo. Mulheres também que querem fazer academia com homem respeitoso, gente. Olha pra você ver, personal. Pode avisar pro marido que ele não vai correr risco. É tranquilo. Um beijo, gente. Não se esqueça, não só eu posso tudo, mas você também.